Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abram a palavra de Deus para 1 Coríntios capítulo 3. Hoje o nosso estudo se baseia no texto, no capítulo inteiro, mas por enquanto vamos ler só os versos 21, 22 e 23. Gostaria que você prestasse bastante atenção no estudo desta manhã, vai responder muitas perguntas. Mesmo você que está na igreja há 26 anos, vai perceber como que o estudo de hoje vai elucidar muitas dúvidas que você estava atravessando ou está atravessando. O texto fala sobre divisões que estavam ocorrendo dentro da igreja. Paulo, ele fala sobre o problema da carnalidade, que nunca deixou de existir no nosso meio, desde a primeira igreja de Jerusalém até hoje. Todas as igrejas e todas as famílias enfrentam este problema de carnalidade. Mas além do primeiro tema, carnalidade, o segundo tema que Paulo trata neste texto é para que você e eu não dependamos de homens. Não dependamos de homens. Veja só o que ele diz nos versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu quero destacar então essa frase: ninguém se glorie nos homens. Há certos homens que são muito importantes na nossa vida, a começar pelo nosso próprio pai, a começar pelo marido, a começar pelos nossos pastores e professores, nosso patrão ou patrões. Então há muitos homens que são muito importantes para nós. Mas Paulo, ele diz, não se glorie, não dependa desses homens. E nós vamos entender por que Paulo trouxe esta exortação para a igreja de Corinto. Vamos ter uma palavra de oração e aí vamos entrar no nosso estudo nesta manhã. Pai querido e glorioso, obrigado pelos filhos de Deus que foram despertados pelo Espírito Santo nesta manhã, para que pudessem vir à igreja, para que pudessem estar conosco nesta manhã, adorando a Deus. Visite a cada uma dessas pessoas, ó Pai, com a sua presença, abençoe a vida de cada um desses irmãos. Não nos deixe sairmos vazios nesta manhã, mas que Deus possa nos preencher com a sua paz e principalmente com a sua presença. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão e dá-nos edificação. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Olha, você não vai acreditar, mas dos meus 12 anos até os 17, 18 anos de idade, eu realmente pensava, eu acreditava que o meu pastor fosse um homem perfeito, incapaz de pecar contra Deus. Tamanha era a admiração que eu tinha pelo meu pastor. Finalmente eu mudei de ideia, não porque eu percebi falhas no meu pastor, não porque eu percebi que ele fosse um pecador, nada disso, mas porque eu passei a compreender melhor a palavra de Deus. Eu passei a compreender melhor os ensinamentos da Bíblia. Por isso, então, eu soube que ele não podia ser perfeito, mas eu sabia que, como qualquer um de nós, ele também era capaz de pecar. Até hoje eu admiro meu pastor, até hoje eu creio que ele é um dos melhores homens que eu já conheci, mas há muito tempo ele deixou de ser um ídolo
na minha vida, ele deixou de ser um ídolo dentro do meu coração. Hoje ele é apenas um dos meus melhores amigos, hoje ele é apenas o meu herói, hoje ele é apenas um exemplo de vida a ser seguido. Os judeus sempre tiveram mania de seguir os homens, ao invés de seguir a Deus. Eles sempre foram abertos, para seguir um líder, por isso mesmo que nos próximos anos, Israel vai aceitar o anticristo, vai receber o anticristo e vai seguir o anticristo, porque essa nação sempre teve tendência para seguir os homens ao invés de seguir a Deus. No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, aquela nação estava dividida também entre dois homens, entre dois caminhos, entre dois ensinamentos, entre duas escolas. Esses homens eram rabinos contemporâneos, um deles se chamava Hilel e o outro se chamava Shammai, e eles se opunham quanto às interpretações do Velho Testamento, do Torá, e então a nação de Israel estava dividida entre esses dois homens. Os gregos também sempre foi um povo dividido, só que não entre dois, mas entre vários filósofos. Os principais deles, Pitágoras, Zeno e Platão. Quando Paulo percebeu que esse tipo de divisão estava adentrando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele mais que depressa tentou corrigir aquele problema e repreendeu a igreja. Ele disse claramente no verso 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque é tudo vosso. Em outras palavras, eu e você não precisamos seguir homens. Por quê? Porque nós já temos tudo da parte do Senhor nosso Deus. Nós já temos tudo da parte do Senhor Jesus Cristo. No capítulo inteiro, Paulo chama de carnalidade o ato de ficarmos comparando as pessoas e aí causando divisão entre elas. Todos têm os seus defeitos e todos têm também os seus acertos dentro do reino de Deus. Por isso, nesta manhã, seja quem for, nosso pastor, nosso pregador favorito, nosso professor favorito, não devemos permitir que ninguém tome o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Mas por que Paulo precisou dizer isso? Ninguém se glorie nos homens. Por 3 razões. A primeira delas, porque todos os homens são vaidade. Todos nós somos como uma nuvem passageira. Segunda razão, porque todos os homens são coiguais. E, por último, porque todos os homens serão julgados. São razões suficientes, para que ninguém aqui dependa de homens, para que ninguém aqui coloque um ídolo humano dentro do coração. Primeira razão, todos nós somos vaidade. Veja só o verso 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, irmãos, que dá o crescimento. Quantos entenderam isso? Nem o que planta, nem o que rega, é coisa alguma, mas Deus, Ele é tudo, porque é Ele quem dá o crescimento. Eu tenho absoluta certeza que nesta manhã, cada pessoa que se encontra aqui em nosso meio, veio por causa de Deus. Amém, irmãos? Pode ser que alguns tenham deixado de vir por causa dos homens, mas todos estão aqui por causa de Deus. Em comparação a Ele, a Bíblia diz que nós somos vaidade, ou seja, nós não somos coisa alguma, ou seja, nós somos apenas um instrumento, e o instrumento por si só não emite nenhum tipo de som, o instrumento por si só não martela nenhum tipo de prego, o instrumento por si só não faz nada, é um objeto inanimado, e nós somos apenas instrumentos usados de acordo com a vontade e o propósito de Deus. E Paulo deixou isso bem claro
por isso ele disse, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Isso deveria então acabar com toda a nossa vaidade e acabar com as comparações que fazemos. Primeiro, veja no verso 8, que o valor do nosso trabalho é o mesmo. O valor do nosso trabalho é o mesmo. Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um. No caso de Corinto, Paulo, ele foi o fundador daquela igreja, ele deu à luz àquela congregação, e ele disse, eu plantei, porque ele foi o fundador da igreja. E por ser o primeiro passo, do processo, muitas pessoas acham que fundar uma igreja é a parte mais difícil do ministério, mas elas estão enganadas. A parte mais difícil de um ministério não é iniciá-la, a parte mais difícil é mantê-la. A parte mais difícil é pastoreá-la. A parte mais difícil é manter união, manter participação. A parte mais difícil no ministério é pastorear uma igreja e não iniciar uma igreja. Talvez iniciar uma igreja seja a parte mais fácil. Meu pastor, que foi um fundador de igrejas, sempre me dizia, começar uma igreja é fácil, mas manter uma igreja é difícil. E ele sabia o que estava falando, porque ele ficou 26 anos na última igreja que ele implantou. Então, Paulo foi o fundador de Corinto, e Apolo foi um dos pastores daquela igreja. Paulo plantou, Apolo veio e regou, edificou a igreja. E agora Paulo foi humilde, ao reconhecer que o trabalho dos dois era igualmente importante. Por isso ele disse, ora, o que planta e o que rega são um. Em outras palavras, nesta manhã, este momento de ensino é tão importante quanto as irmãs que estão no berçário, cuidando das crianças, e as professoras que estão dando aula para as crianças. Este momento aqui é tão importante quanto os irmãos que estão no som ou no projetor. E é tão importante quanto este irmão que está traduzindo para Libras. E é tão importante quanto os porteiros que ficam na porta. Quantos estão entendendo isso? Paulo está demonstrando que a importância do trabalho é a mesma. Jeff Adams foi um missionário muito bem sucedido no país de El Salvador. Lá ele abriu uma igreja, em poucos anos, já havia 300 ou mais pessoas. Ele plantou, saiu para que um pastor tomasse conta daquele ministério, e a igreja pulou de 300 pessoas para 3.000 pessoas em 4 anos. Jeff Adams deixou o alicerce pronto, mas foi o pastor que veio após ele, que regou e acabou colhendo os frutos. E é assim, irmãos, que precisamos fazer a obra de Deus. É um trabalho de equipe, não é um trabalho solitário, não é um trabalho individual. E como é bom, sabermos nesta manhã que o trabalho do pastor não é mais importante que do diácono, e o trabalho do diácono não é mais importante que dos professores, e que o trabalho dos professores não é mais importante que daqueles que ficam no berçário, que não é mais importante do que aquela pessoa que limpa a igreja. Paulo disse, o que planta e o que rega são um. Quantos estão entendendo isso? Eu fico imaginando o que Deus não faria por nós e através de nós, se cada um entendesse que o nosso trabalho é igualmente importante. Seja ele qual for, que você esteja realizando para Deus nesta manhã. Agora, uma coisa é certa, enquanto que o valor do trabalho é o mesmo, o prêmio do nosso trabalho será diferente. Paulo disse, mas cada um receberá o seu prêmio, o seu galardão, segundo o seu trabalho. A diferença, então, existe.
mas não está na importância do trabalho. A importância é a mesma, mas na qualidade, no desempenho de cada um de nós. Deus reconhece que alguns de nós se empenham mais do que outros. Deus reconhece que alguns de nós trabalham mais do que outros, são mais fiéis do que outros, amam mais a obra dele do que outros. Isso Deus reconhece. Por exemplo, não há dúvidas que Paulo amava a igreja de Corinto mais do que Apolo. Isso não quer dizer que Apolo não amasse a igreja, mas ficou bem evidente que Paulo a amava mais. Como sabemos disso, pastor? Porque no capítulo 16, verso 12, Paulo e Apolo já estavam fora daquela igreja por algum tempo, mas só Paulo teve o interesse de voltar para rever os irmãos, para ter mais frutos entre aqueles irmãos, e Apolo simplesmente não quis ir. Veja o que o versículo diz: e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe. Isso quer dizer que Paulo insistiu que fosse com os irmãos ter convosco. Paulo insistiu que Apolo visitasse aquela igreja, voltasse a ter frutos no meio daquela igreja, mas na verdade não teve, diga alguém, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Paulo então não deixou dúvidas, né? Que foi a falta de vontade que impediu que Apolo voltasse àquela igreja para ter mais frutos entre os irmãos. Um dia então, nós todos aqui seremos recompensados ou deixaremos de ser recompensados, não pela quantidade do que fizemos, mas pela qualidade do que fizemos. Você sabe que dentre os evangélicos no Brasil, a denominação batista é a segunda maior denominação evangélica do Brasil. Nós só perdemos para a Assembleia de Deus. E nós estamos em segundo lugar em números. Mas acontece que Deus não olha para números, Ele olha para a qualidade do que nós estamos produzindo. Por esta razão, Paulo disse: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então note, o nosso trabalho é igualmente importante. Não importa qual seja o trabalho, mas o valor do trabalho será diferenciado aos olhos de Deus. Caim e Abel, por exemplo, ninguém pode negar que Caim trabalhou muito mais que Abel. O que é mais difícil? Arar um campo, arar a terra ou sacrificar um animalzinho indefeso e inocente? Arar a terra é muito mais difícil, porém Deus não estava olhando para o tanto que Caim trabalhou, mas para a qualidade do trabalho de Caim. Enquanto que Caim trabalhou para si mesmo, ainda que muito, Abel trabalhou bem menos, mas trabalhou para Deus. Ou seja, a obra que eu e você realizamos, por maior ou menor que seja, ela precisa ser feita para quem? Para Deus. Não devemos nos gloriar nos homens, pois ninguém é coisa alguma. A importância do trabalho é a mesma, porém, só no céu saberemos sobre a qualidade do nosso ministério, a qualidade do nosso trabalho. A segunda lição que aprendemos é que todos nós homens somos coiguais. Paulo diz, porque nós somos cooperadores de Deus. E cooperadores significa ajudantes. Nós somos ajudantes de Deus. Preste atenção nisso, ajudantes. Ajudantes de Deus, porque a obra é de Deus. Paulo iguala
todos os apóstolos e exalta a Deus nesta passagem. Então veja que na obra de Deus não existe primeiro, segundo ou terceiro homem. Na obra de Deus todos nós somos segundo homem, porque só existe um primeiro homem, a saber, Jesus Cristo. Só Ele é a cabeça da igreja. Agora preste atenção, cooperadores não significa sócios. Nós não somos sócios de Deus. Sócios trabalham com, ajudantes trabalham para. Nós somos ajudantes. Nós não trabalhamos com Deus, nós trabalhamos para Deus. Amém, irmãos? Então, cooperadores não são sócios, cooperadores são ajudantes. Na obra de Deus há certas coisas que só Deus faz e ninguém mais. A primeira, só Deus pode dar o crescimento. Paulo disse no verso 9, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício, duas metáforas para mostrar que os resultados dependem de Deus e não de nós. O agricultor pode arar a terra, ele pode plantar, mas se Deus não providenciar o sol, a chuva, na quantidade certa e todos os ingredientes necessários, não haverá nada para colher, não haverá nada para ceifar. O agricultor trabalhou em vão. E assim também é verdade em relação à igreja, é verdade em relação à família. Por isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O arquiteto, ele pode projetar um lindo edifício, mas o edifício não se constrói sozinho, não se levanta sozinho. Paulo disse, eu sou o arquiteto desta igreja, mas Deus foi o construtor. Amém, irmãos? Ou seja, na obra de Deus há certas coisas que só Deus e ninguém mais pode fazer, só Deus pode dar o crescimento. Isso tira uma grande responsabilidade de nós. Nós podemos e precisamos testificar, mas só Deus, o Espírito Santo, pode salvar. Amém, irmãos? Nós devemos e precisamos trabalhar, mas só Deus deve se preocupar com os resultados. Eu já contei aqui a história daquele missionário na Nova Guiné. Ele estava evangelizando uma tribo nativa daquela região, mas os nativos eram mentirosos e inveterados, eram ladrões por natureza. O missionário plantava o seu campo de abacaxi todos os anos, e quando os abacaxis estavam quase prontos para a colheita, os nativos iam lá, arrancavam todos os abacaxis, roubavam tudo do missionário. Com muita raiva, ira no coração, ele deixou aquele campo, voltou para o seu país de origem. Depois de alguns meses, se arrependeu, voltou a sentir pena, dó daqueles nativos, retornou para o campo missionário, e mais uma vez, os nativos ficaram roubando os seus abacaxis. Finalmente ele disse para Deus, Senhor, chega, eu vou te dar este campo de abacaxi, eu não vou mais reconhecer que esse campo é meu, esse campo agora é seu, os abacaxis são de Deus. Então ele plantou mais uma vez, e mais uma vez, os nativos roubaram toda a plantação dele, só que desta vez, os abacaxis não era dele. Ele não se sentiu irado, ele não se sentiu mais amargurado. Mas Deus permitiu uma seca prolongada. Deus permitiu doenças infecto-contagiosas entre os nativos. Alguns deles chegaram a morrer. Preocupados com aquela situação, os nativos perguntaram para o homem branco o que estava acontecendo. E o missionário disse,
vocês estão roubando de Deus e Deus está castigando vocês. Como assim roubando de Deus? Ele disse, eu dei este campo de abacaxis para Deus, não é mais meu, é dele. Os índios disseram, toma de volta, toma de volta. Ele disse, não posso, uma vez que eu dei para Deus, agora é de Deus. E aqueles índios disseram, diga para Deus que nós não iremos mais roubar dele. E realmente eles replantaram o campo de abacaxi do missionário, nunca mais roubaram, ao contrário, eles fizeram guarda, protegeram aqueles abacaxis, quando descobriram que o campo pertencia a Deus. Eu quero lhe dar uma boa notícia nesta manhã. Eu não considero este ministério um abacaxi, muito pelo contrário, eu considero uma bênção, mas é uma bênção de Deus. Pertence a Deus, amém, irmãos? Pertence a Deus, todas as igrejas que Deus tem nos dado, pertence a Deus, são todas de Deus. Corinto era uma igreja muito difícil, mas o abacaxi não era de Paulo, o abacaxi não era de Apolo, o abacaxi era de Deus. E assim também, né? Cada igreja que Deus tem nos dado, pertence somente a Ele. Então Deus em sua sabedoria escolhe dar o crescimento como Ele bem desejar. E outra coisa que só Deus e mais ninguém pode fazer no ministério, só Deus pode usar pessoas como nós. Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada. E a palavra graça quer dizer favor não merecido. É algo que eu e você não fizemos por onde. Então Paulo reconheceu que não havia nenhum mérito nele e não havia nenhum mérito em Apolo para que fossem usados por Deus. Ele, Paulo, era o maior teólogo dos seus dias. Apolo era o maior orador, era o orador mais eloquente de seus dias. Mas mesmo assim, Paulo disse que eles, os dois, só podiam ser usados pela maravilhosa graça de Jesus. Em outras palavras, se você me conhecesse como Deus me conhece, você não iria gostar de mim. E apesar disso, há igrejas idolatrando seus pastores, comparando seus pastores. Hoje em dia com o YouTube, agora há pastores youtubers que são idolatrados, são seguidos cegamente pelos seus seguidores. Mas a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos usados somente pela graça de Deus. Paulo era um ex-assassino, perseguidor da igreja. Apolo era um ex-pagão. O nome dele já dizia tudo, né? Deus Sol, um dos deuses do Monte Olimpo. E assim também cada um de nós aqui nesta manhã, né, tem no currículo alguma ação, algum acontecimento que gostaríamos que fosse apagado, mas não podemos apagá-lo. Por isso, só Deus mesmo, para usar pessoas como nós. Amém, irmãos? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por isso, não se glorie nos homens. Não se glorie nos homens. Também significa não se gloriar em nós mesmos. Pior que colocar um outro homem como ídolo dentro do seu coração é colocar você mesmo como ídolo dentro do seu coração. E por último, Paulo ensina, todos nós seremos julgados um dia. Ele diz no verso 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esta é a parte da vida cristã da qual eu tenho mais medo. Esta é a parte da vida cristã da qual
eu sinceramente não me sinto nem um pouco empolgado. O bema de Cristo, o julgamento de Cristo, que acontecerá logo após ao arrebatamento da igreja. A igreja será tirada, e enquanto o mundo estiver passando por 7 anos de tribulação, a igreja, os salvos, estarão sendo julgados no céu. Somente os salvos, então, serão julgados neste tribunal, não pelos nossos pecados que condenam, porque os pecados que condenam foram julgados na cruz do Calvário. Os pecados que nos condenam já foram pagos por Jesus Cristo, mas seremos julgados pelas obras que realizamos, como foram realizadas, ou pelas obras que deixamos de realizar, para a honra e a glória de Deus. Naquele dia, a nossa vida cristã será revelada. Veja, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Primeiro, a qualidade das obras será julgada. Paulo disse, e se alguém sobre este fundamento, e quem é o fundamento? Jesus Cristo. Formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja, nós todos somos iguais como pessoas, mas a qualidade de nossas obras não é igual. Nós produzimos desde o ouro, que é o metal mais precioso que existe, até a palha, que é espalhada pelo vento. Por esta razão, Paulo disse, em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes, dá vontade de parar e desistir da vida cristã. Mas se fizermos isso, nós não vamos perder a salvação, mas nós iremos perder todos os investimentos que fizemos até agora. Seria o mesmo, irmão Augusto, alguém que pagou o plano de aposentadoria por 10, 15 anos, enquanto era jovem, enquanto gozava de boa saúde e estava no melhor vigor físico da sua vida. Mas quando entrou na casa dos 50, quando entrou naquela famosa meia e até terceira idade, ele parou de pagar o seu plano de aposentadoria. Ou seja, ele deixou de investir na hora que ele mais precisava. Ele deixou de investir no tempo mais importante da sua vida. E quando ele precisar ser aposentado, por idade ou por problemas físicos, ele não vai receber uma boa recompensa, porque deixou de investir. E assim também há crentes que começaram bem nos seus primeiros anos de vida cristã, eram ganhadores de almas, eram evangelizadores, eram conquistadores, mas com o passar dos anos, foram perdendo força, foram perdendo vontade, foram perdendo visão. Ou seja, quanto mais perto eles estão da morte, ou quanto mais perto eles estão da volta de Cristo, mais frios, mais apáticos, mais distantes, eles se tornaram para com Deus. Eles estão perdendo seus investimentos. Aquelas primeiras obras que foram realizadas nos primeiros anos da vida cristã serão perdidas. Elas não serão contadas. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Veja no versículo 14, a duração das obras. Se a obra que alguém edificou
nessa parte permanecer, esse receberá. Só vai receber galardão se a obra permanecer. Ouro, prata, pedras preciosas não são destruídos pelo fogo, mas madeira, feno e palha são facilmente destruídos. A ideia é que algumas obras irão permanecer, enquanto outras irão desaparecer. É o que 1 João 1,8 ensina. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Você sabia que nós estamos perdendo galardões por causa da nossa frieza, da nossa apatia espiritual, por causa da nossa falta de compromisso? Nós estamos deixando de investir na hora mais importante da nossa vida, na obra de Deus, que é agora. Alguns de nós estamos mais próximos da morte do que imaginamos. E com certeza, todos nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que imaginamos. Amém, irmãos? E esta é a hora de maior investimento espiritual, e não para retroceder e voltar atrás. Conclusão: por que não devemos nos gloriar em homem algum? Porque todos nós, homens, não passamos de vaidade. Por que que o profeta, geralmente, não tem honra na sua própria casa? Não foi o caso de Jesus. Jesus sempre foi perfeito. Mas é o caso de todos nós, porque a nossa casa nos conhece melhor do que ninguém. Segundo, todos nós somos coiguais. O que eu estou fazendo aqui agora, de púlpito, aos olhos de Deus é tão importante quanto o irmão João de Moura em pé ao lado daquela porta. E todos nós seremos julgados. O que eu estou fazendo aqui será julgado tanto quanto o que o irmão João está fazendo lá. Paulo termina esse capítulo dizendo assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de quem que nós somos? E Cristo de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não dependa de homens. Vamos orar.